Olá, meu nome é Luzia de Rezende, eu sou atriz e sou diretora de teatro. Esse projeto Rizoma no Espelho, onde não há raízes, é uma proposta de um estudo teórico a partir das práticas teatrais atuais, contemporâneas, quais são as indagações que movem a arte. A arte é feita por perguntas. Quais são as indagações que eu faço que me levam a pensar de uma maneira diferente, a trabalhar os conteúdos artísticos de forma diferenciada e que comunique, que converse, que comungue com as pessoas que vão nos assistir. Afinal de contas, a arte não se faz sozinha. Ela só é uma obra de arte a partir do momento que eu tenho o olhar do público, que eu tenho essa partilha, esse compartilhamento. E para desenvolver esse projeto comigo, eu convidei o dramaturgo Ed Anderson Mascarenhas, que é um baiano radicado em São Paulo e que acompanha muito de perto todos esses caminhos que o teatro vem traçando na contemporaneidade. Olá, eu sou o Ed Anderson. Durante algum período desse ano, eu compartilhei com a Luzia de Rezende algumas experiências, algumas inquietações no teatro, com o teatro, fomentado pelo relato, pelo documento de alguns pensadores teatrais que nos ajudaram nessa pesquisa sobre o que seria a presença do espectador, qual seria o atravessamento de um espetáculo, de uma obra de arte durante a sua execução. Muito baseada no conceito do Deleuze e Guattari, no livro Mil Platôs, onde eles exemplificam a questão do rizoma, esses caminhos, descaminhos e não caminhos, né? Esse labirinto sem um momento de chegada, um stand de partida, aliado também aos escritos do pesquisador argentino Jorge Dubat e do americano Harold Guskey, no livro Como Parar de Atuar. Essa questão do atravessamento foi muito significativo, pois o espectador não é somente aquele que assiste a um espetáculo passivamente, relaxado em um assento, mas também como uma testemunha que, além de observar, ele é capaz sim de examinar e se deixar envolver em livre-arbítrio, como foi também a sua escolha em participar, presentificar o instante, né? Essa imersão nossa propôs a ambos, a mim e a Luzia, uma oportunidade de, além de estudar o reflexo dessas articulações de ideias, nos propusemos também a criar duas cenas, experimentos, com disparadores distintos que buscaram aproximar a relação do teatro com o ser vivo e a sua própria linguagem híbrida, podemos assim dizer. Essa coisa de tirando do papel que ele fala, eu acho que tem muito a ver com o que também que a Fernanda Montenegro uma vez falou numa oficina com a gente, que é você verticalizar. Ela fala transformar o verbo em carne, que eu acho lindo isso, carnificar o verbo, que é exatamente esse ato de você tirar a palavra do papel e trazer, colocar ele de pé, colocar ele na cena. E é muito interessante essa coisa que ele fala de parar de atuar mesmo, de você não achar os lugares comuns, assim, daquilo que você já conhece, daquilo que você vê, e trabalhar isso diferenciado. Isso é muito interessante, acho que é uma proposição boa e que casa, é muito legal que eu fiquei pensando, não sei se faz sentido com você, porque a minha discussão sobre o fato, realidade, verdade cênica, com ilusão, né, com um momento criado de ilusório que as artes cênicas têm, que o teatro tem, né? Ele sempre que ele conta uma história, é uma história, mesmo que seja sobre fatos reais, e ao mesmo tempo que ele não é real, ele é real porque ele acontece aqui e agora. E a proposição dele para o ator é a mesma coisa na hora que você tira do papel. É o aqui e agora, daquele ator. 3 pontos levantaram as questões desse estudo. O primeiro é verdade versus mentira.
é uma dicotomia. Existe um combinado com a plateia. Os dois sabem que é mentira, tanto a plateia quanto o artista. Mas, ao mesmo tempo, existe um combinado de que naquele momento, naquela hora, aquilo é uma verdade. A outra questão é realidade e ficção, porque a realidade do fazer, ele acontece naquele momento, no exato instante em que ele está sendo elaborado, em que ele está sendo realizado. Mas, ao mesmo tempo, tudo que acontece ali é uma mentira, ela não é uma realidade, é uma ficção, mesmo quando eu conto uma realidade revisitada. Ela não é real naquele momento, embora seja real o fazer artístico naquele momento. A outra questão, a terceira questão que permeou isso também, foi pensar: se eu tenho esse combinado de verdade e mentira com a plateia, se eu tenho uma realidade, uma ficção, ao mesmo tempo eu tenho uma efemeridade. Aconteceu naquele momento e não acontece mais. Porque mesmo o registro do fazer teatral, ele não é o fazer teatral. Ele é só um registro disso. Ao mesmo tempo que ele é efêmero, que ele acaba exatamente no instante que ele já está acontecendo, ele também provoca atravessamentos. E são esses atravessamentos que tornam ele dá uma perpetuidade para o projeto, permite que ele permaneça, que ele continue, que ele desenvolva processos posteriores a ele. Ele vai existir enquanto a pessoa que foi atravessada por aquele processo artístico existir, enquanto outras pessoas que foram afetadas por aquela pessoa também existirem. Então, ele trabalha essa dicotomia. São 3 questões extremamente importantes: verdade e mentira, ficção e realidade, efemeridade e atravessamento. Bom, ao considerarmos a experiência do momento cênico e as suas relações com o espectador, pretende-se, sem esgotar o tema, ainda que isso fosse possível, buscar uma trilha que permita o estudo de envolvimentos do espectador ao abandonar suas raízes durante aquele tempo do espetáculo, que pode não acabar tão somente após os aplausos, mas reverberar indefinidamente, um sopro renovado a possíveis reentendimentos. Há sujeito no espetáculo, né, na obra de arte, que é o sujeito emissor, há mensagem, há sujeito receptor, mas o que significa e torna possível essas presenças no tempo e no acontecer? Qual é a condição de possibilidade última da existência e do vínculo desses sujeitos e sua dinâmica? A linguagem é o fundamento último do acontecer vital ou está inscrita em outra esfera maior e autônoma à linguagem que envolve a ordem de experiência? Esse artista criador em qualquer forma de manifestação artística, está ligado a uma questão emblemática que nos leva diretamente a uma outra questão que motiva esse estudo. Se o teatro tem como característica a efemeridade, que torna a sua arte em presença um acontecimento pulsante e imediatamente fugidio, a única forma de perpetuação estaria então no atravessamento. Ao assumir essa possibilidade de provocar no público presente um estado de recepção, um grau de elaboração interno que tire ele da função de mero espectador e se torne cúmplice daquele momento e tenha a sua memória acrescida ao longo do seu processo enquanto indivíduo. O rizoma em cena. Ao nos apropriarmos do conceito de rizoma para ilustrar os variados caminhos que um fato pode percorrer, também o utilizamos para incrustar na linha imaginária do tempo o momento, o recorte no espaço-tempo que dura um espetáculo, numa comunhão particular entre algumas pessoas que, por coerentes ou improváveis motivos, vivenciam juntos aquela suspensão do cotidiano. O ato teatralizado é, por sua natureza, uma ficção. No momento da sua execução, por um combinado implícito do fato, atores se emprestam a personagens e a plateia se entrega a uma história. Ambos sabem que aquele momento não é real, aquela história não está de fato acontecendo, e ainda que seja a representação de situações reais, elas não são reais.
São narrativas das quais os artistas se alimentam para iluminar os questionamentos que dialogam dentro e entre eles. Entretanto, neste curto espaço de tempo, o que comunga é o mais vivo imaginado. O ator realmente está ali e vive toda uma gama de sentimentos que fervilha dentro de si. As emoções estão emergentes ao expor seu ofício, a responsabilidade por apresentar aquela história e a ansiedade pelo retorno do público, entre outros temores. Também o espectador está transbordando entre os mais variados sentimentos e emoções que o levaram a estar ali, naquele exato momento e naquele lugar. Estabelece-se assim a dicotomia verdade versus mentira dentro do jogo combinado entre artista e espectador. É uma oposição entre duas realidades que são partes a se completarem nesse ofício. De acordo com o pensador Luiz de Tavira, o palco é o lugar onde tudo aquilo que é sempre é outra coisa. O teatro é um mirante onde tudo o que é pode aparecer, mas só é reconhecido quando desaparece. Concluímos então que o espetáculo abarca presença e realidade e é ficção ao mesmo tempo. Dicotomia é a divisão de uma célula em duas, e das quais sairão infinitas outras, e filosoficamente são partes opostas que se completam. Os tensionamentos entre emissor, mensagem e receptor oferecem inúmeras interpretações e atravessamentos que surgem da interpretação própria dos agentes envolvidos. São novas raízes que surgem a partir dos atritos gerados. Nenhuma verdade é absoluta e, ao mesmo tempo, todas são únicas. A dialética que se apresenta na complexidade e contradições desse processo determina e, ao mesmo tempo, liberta o ato cênico, permitindo que os atores, artistas e público presentes naquele instante transitem entre a realidade e a ficção sem nenhum filtro. Outra dicotomia se manifesta pela existência simultânea da efemeridade e longevidade do atravessamento da obra de arte teatral. O jogo cênico existe em um curto espaço de tempo. Independentemente de qualquer registro que se possa fazer por vídeos, fotografias, áudios, anotações, descrições, o espetáculo teatral deixa de existir no momento exato em que está existindo, pois o seu acontecimento já é um passado imediato. Assim como o ato de ler um texto já é um passado assim que você o lê. Se o teatro é acontecimento, chamaremos de teatralidade singular do teatro ou especificidade da teatralidade do teatro, a excepcionalidade do acontecimento, aquilo que só é gerado nas coordenadas específicas do acontecimento convivial, poético, espectatorial. Então, como podemos pensar neste vínculo tão estreito entre os sujeitos deste acontecimento e todas as dinâmicas que envolvem esse encontro? Somente através do reconhecimento de que a obra não está acabada em si, mas se desdobra pelos atravessamentos particulares, únicos que cada um carregará consigo. Nessa perspectiva do olhar, podemos ver claro que, como Artaud, ator e poeta e dramaturgo francês, sinaliza em sua obra, no ponto em que estamos perdemos qualquer contato com o verdadeiro teatro, já que o limitamos ao setor daquilo que o pensamento cotidiano pode alcançar, ao domínio conhecido ou desconhecido da consciência. É urgente oferecer não mais do mesmo, não mais o que nos faz ficar exatamente como já estamos. Para ele não existe distância entre o ator e o público e todos constroem a obra simultaneamente. O artista contemporâneo precisa perceber suas questões, seus atravessamentos próprios, para comungar com outros pares que possuem olhares similares ou absolutamente antagônicos, e a partir deste encontro, fazer emergir da efemeridade, da mentira do jogo, da ficção, a verdade da troca, a realidade da vivência partilhada e os atravessamentos que podem ressoar por tempo indeterminado em pessoas e coletivos. Dubat afirma que, como acontecimento, o teatro é mais que linguagem, comunicação, expressão, recepção. É experiência. E essa experiência permanece viva enquanto estiverem vivos os sujeitos que participaram presencialmente deste encontro. Também seus desdobramentos seguirão pelas novas ramificações que surgirão nos entrelaçamentos, nos novos rizomos, encontros improváveis, sem começos nem finais, em caminhos tortuosos traçados pelas histórias de cada indivíduo. No capítulo 2, que ele vem falar da poesia, ele vai falar assim: as ações corporais do ator produzem uma nova forma, no sentido aristotélico, de um novo ente
e, ao mesmo tempo, são organizadas por ela. Cada ente possui uma matéria e uma forma que informa essa matéria. Olha que louco isso. Essa nova forma ou um novo princípio do ente absorve e transforma a matéria, forma cotidiana, e impõe uma forma e uma matéria diversas. Ou seja, que é a mesma proposição que o rizoma traz. Eu tenho uma questão, isso vai esbarrar em outra e vai se transformar e seguir um outro caminho, né? Eu tenho um nó, esse nó segue para um caminho, o outro fio segue para o outro lado, ele vai falar isso. Então, na verdade, tudo isso vai ser afetado por esse impulso criador que acontece no momento da ação. Ele acontece naquele momento, ele é um acontecimento. Em paralelo com as leituras, as conversas sobre o material teórico, nós nos propusemos a praticar, experienciar alguns desafios, né? O primeiro foi a partir de uma fotografia de um espetáculo chamado Blasted, um texto da inglesa Sharon Kane, que foi encenada aqui no Brasil em 2004, em São Paulo, por Marco Antônio Rodrigues e registrado em fotografia pela Lenise Pinheiro. Observar essa foto e a partir daí tentar criar uma cena, uma performance, uma coisa viva, pulsante, que se materialize de uma maneira única, né? Que possa ser reinventada de outras formas, em outros caminhos, né? Personificar os elementos significativos presentes naquela imagem, escolher palavras-chave que possam ser narradas ou desafiadas em movimento, lidar com o imponderável, né? Realizar uma imersão sensorial também através desses diferentes elementos surgidos. No caso, a intérprete Luzia sugeriu uma ideia de refúgio, uma ideia de inconstância, momentos de sucessivas despedidas, né? Desmaterialmente falando, sapatos abandonados, sapatos novos, pares experimentados, encontros, despedidas, nessa imersão, nessa imersão sensorial num ambiente neutro, sem utilização de música, de algum outro tipo de chamamento. Poderíamos também colocar num brainstorm vários outros significados, como experiência norteadora para cartas de tarô, jogo de dado, repetição de determinada sequência, movimento de cordas lançado ao chão, e tudo isso foi surgido como possibilidade de inquietações. Mas optamos sim pelo desafio dos calçados, onde ela deixa se levar pela presença desses pares, aliado a essa questão de partidas, refúgios, que é uma leitura possível daquela fotografia, daquele espetáculo, daquela autora, enfim, realizando esse desmembramento, né? Essas várias camadas, uma coisa que vem de outra coisa, que vem de outra coisa, que poderia também dar em outros caminhos, como no rizoma, né? O segundo exercício baseado
nos momentos do texto do livro Como Parar de Atuar. Nós optamos por uma dramaturgia nacional, um clássico do Nelson Rodrigues, o trecho de Doroteia, uma de suas peças míticas, uma fala da personagem Dona Flávia, que fala da questão da beleza, da negação da beleza, isso trabalhado de uma forma seca, inserindo as rubricas, essa dicotomia, né, do belo e do casto, essas verdades, essas mentiras, de que maneira isso pode ser interpretado, né? E de que maneira essa verdade da intérprete pode ser externada, né? De uma maneira que não violente a dramaturgia e que jogue no espectador, nos espectadores, essas camadas de possibilidades do texto, essas nuances, essas dicotomias, né? Então aí a gente teve 2 exercícios, um mais performáticos, que, enfim, ele escapa do que ele pode acontecer, do que ele pode provocar, em outro mais métrico, um outro mais marcado, um outro mais estudado em movimentos, em expressões, em tonalidades, assim, que permite essas várias interpretações para quem venha a assistir. Trabalhar com o conceito de não atuar foi extremamente importante. Então, a escolha da cena de Doroteia, de Nelson Rodrigues, mas retirada do contexto geral da peça, foi um trabalho extraordinário de ser feito, porque ele ganhou uma linguagem diferenciada. Ele já não estava mais composto de todas as outras informações que a peça trazia. Ele era um recorte que era para ser feito daquele momento, naquela hora, com aquela proposição cênica estabelecida. Também a ideia de trabalhar a rubrica que dá a intenção da fala, os estados, os sentimentos, e você trabalhar essa rubrica lendo como uma leitura branca foi muito importante para o processo de trabalho. Achei extremamente criativo, desafiador para o ator, você criar essa intenção na fala sem interpretar, sem trabalhar o texto como uma bengala para as suas emoções, e também sem trabalhar o corpo, porque existia uma ideia de imobilidade que era extremamente importante na execução da cena. Então foi um processo de ensaio árduo, interessante de ser feito, formas do falar que foram pesquisadas, isso foi muito bacana de fazer. E a provocativa de ter uma imagem, que é uma imagem muito interessante, muito forte, e essa imagem, sem que você saiba nada do contexto que está envolvendo essa imagem, do espetáculo, do texto, da autora, ela te traz, ela te provoca, ela te atravessa, assim como uma obra de arte, assim como quando eu vou ver um quadro, uma exposição. De que forma, sem saber nada daquele outro contexto que está em torno da criação daquela obra, ela te afeta. E se ela me afeta, como que eu, como artista, posso traduzir essa afetação, posso traduzir esse atravessamento. E então foi um processo também muito interessante de descobrir quais eram os fatores, quais eram as indagações que eu tinha que fazer para que essa obra acontecesse, para que a cena pudesse ser desenvolvida. É um exercício cênico muito bom de ser feito. A linguagem é o fundamento último do acontecer vital, ou está inscrito em uma esfera maior e autônoma à linguagem, que envolve a ordem da experiência. No teatro vive-se com os outros, estabelecem-se vínculos compartilhados e vínculos vicários que multiplicam a afetação grupal. A grande diferença entre o teatro e a literatura é que não existe teatro craniano, solipsista, isso é, ele sempre exige um encontro com o outro e uma divisão do trabalho que não pode ser assumida somente pelo próprio sujeito, diferentemente do que sustenta
quando se propõe definir a teatralidade como estrutura transcendental. É sempre essa coisa do conjunto. Bom, fica então essa possibilidade de continuidade desse processo, né, desenvolvido nesses meses. Temos o registro das duas cenas distintas, né, pelo contexto, pela situação mundial, a gente não pode experienciar esse contato vivo, pulsante, com plateias distintas, né? A gente se ateve a esse registro em vídeo, que deve ser compartilhado, mas aguardamos sim esse desdobramento, porque nada se acaba, nem poderia se acabar. As inquietações ficam, as possibilidades outras permanecem, né? Tornando assim a pesquisa, os encontros num leque de momentos futuros, e essa pulsação continua e deve ser desenvolvida e complementada em momentos muito breves, e fica essa certeza, essa gratidão desses ganhos, né? Desses ganhos de estudos, desses ganhos de dúvidas, né? Fazer escolhas é necessário, né? Valorizar essas escolhas feitas, e também saber que existem várias e várias outras, e isso enriquece, isso torna maior o desafio. Agradecer a partilha, agradecer os momentos, e saber que nada é estático, que nada está acimentado, né? Tudo pode fluir, e sejamos rizomas sempre. O artista precisa de respiros, de momentos que ele possa estudar e aprofundar o seu fazer artístico. Nós agradecemos ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura Municipal de Patinga e o Fundo Municipal de Cultura, que através da Lei Aldir Blanc permitiram essa imersão, esse estudo, esse aprofundamento, que vão resultar, claro, em todo o processo artístico que vai ser desenvolvido a partir de agora. Levamos conosco a sensação de garimpar territórios até então desconhecidos e que vão ser extremamente importantes no desenvolvimento desse processo artístico. Agradeço também imensamente ao Ed Anderson Mascarenhas, que topou estar junto comigo nesse processo de imersão. Desse estudo resultou também um e-book que está disponibilizado gratuitamente para downloads. Feroz. Nem mais uma palavra. Reticências. O que ias contar era mentira, tudo mentira. Isso aconteceu não contigo, mas com as outras mulheres da família. Com a Doroteia que morreu. Com Maura e Carmelita. Grave e lenta. E comigo. Te conto a minha primeira noite única. As mulheres da nossa família têm um defeito visual que as impede de ver homem. Frenética. E aquela que não tiver esse defeito será sempre maldita e terá todas as insônias. Novo tom. Nós nos casamos com o marido invisível, violenta. Invisível ele, invisível o pijama, os pés, os chinelos, apenas informativa. É assim desde que nossa bisavó teve a sua indisposição na noite de núpcias. Reticências. Assim como será igual à primeira noite de minha filha, que se casa amanhã. Ela está ali, à espera de um noivo que não viu nunca e não verá jamais. Veemente. Pois eu te contarei a noite de amor de minha filha, nos últimos detalhes. Doce.
É como se eu já estivesse vendo. O noivo invisível a levará nos braços, lhe fará carinhos. Reticências. E de repente, a náusea baixará sobre minha filha. Reticências.